nossa penúltima sessão, né, que são os refratários contendo carbono nos sistemas óxidos mais grafite mais metal, né? Os sistemas de óxidos mais grafite, eles têm composições bastante variáveis, tá? E a sua aplicação são basicamente mistura de um ou mais óxidos contendo carbono de 1 a 35% para aplicações desde alto-fornos até panelas de transporte e refino secundário do aço líquido, tá? Vocês vão ver aqui um grupo enorme de aplicações no próximo slide ali, tá? Ele passa desde desgasificadores, convertedores a oxigênio, fornos elétricos, panelas de transporte, tratamento de luz e carro torpedo, e tem uma gama enorme de aplicações, né? Então aqui vamos ver como que é a composição típica dos nossos refratários contendo carbono no sistema óxido, grafite e metal, tá? Bom, eu tenho a composição de óxidos, normalmente esse MgO, L2O3 e ZrO2, tá? De 50% até 95%. O carbono entra na forma de grafita lametalar, grafita particulada, piches e tem outros componentes, mas esses são os principais, né? Eles vão de 5% a 35%. Tá? E como ligante é utilizado ou piche líquido ou algumas resinas fenólicas que vão de 2 a 8% se coloca de ligante. Então assim, a gente tem ligante, carbono e óxido, com certeza sempre tem alguma porcentagem na nossa composição. Aí depois a gente tem os antioxidantes metálicos, que pode ser o alumínio, liga de alumínio e magnésio, silício, alumínio e silício, liga de alumínio e silício, ferro e silício e outras ligas ainda é possível adicionar. Tá? Isso sempre ou não tem ou até 6%. Tá? E tem alguns outros antioxidantes especiais, são eles: carbeto de silício, carbeto de bromo, né? E outros carbetos, nitretos e boretos. Tá? Até 15% do refratário pode ser composto desses materiais, tá bom? Então vamos falar um pouco mais depois ali, um pouco mais sobre os refratários contendo carbono, tá? Bom, então para finalizar aqui os detalhes sobre os refratários contendo carbono, tá? A gente tem o compósito carbono-grafita mais o antioxidante, mais o óxido e o antioxidante é capaz de modificar o comportamento termomecânico e termoquímico do material refratário, tá? Do modo que as propriedades do conjunto sejam superiores às dos componentes separadamente. Isso se chama sinergia, tá? Em termos gerais, o carbono muda a tensão superficial do refratário, diminuindo a maleabilidade por metais e escórias líquidas. Tá? O que significa isso? Né? Eu coloco carbono ali e aí no meu sistema carbono, óxido e antioxidante, eu melhoro as propriedades porque eu diminuo a maleabilidade. O que significa diminuir a maleabilidade? Tá? Eu tenho, para que as coisas reajam, elas têm que encostar na superfície do meu refratário. Né? Então, para eu ter reação com o meu refratário, eu preciso que o meu material ele molhe o refratário antes de acontecer a reação. Se eu impeço que haja que o metal ou a escória lá presente molhe o metal, o meu refratário, eu vou ter uma dificuldade para que aconteçam as reações de oxidação, tá? Então é aí que entra o carbono, ele diminui a maleabilidade, ele diminui o contato entre escória e o refratário e ele acaba diminuindo a quantidade de reações que ocorrem. Tá? Outro ponto importante são que as reações entre óxidos e antioxidantes com carbono em elevadas temperaturas, especialmente MgOC, capazes de diminuir a porosidade da face quente do refratário. Tá? Então, o que acontece? A gente adiciona antioxidante por quê? Porque o antioxidante vai impedir que o carbono seja oxidado, porque em altas temperaturas o carbono começa a ser oxidado. Então, o antioxidante ele fica participando de reações ali, impedindo que haja remoção da massa de carbono, tá? E de forma que ele acaba, nessas reações, ele acaba inclusive sendo reduzido, tá? Ele acaba diminuindo a porosidade da face quente. Tá? E aí, como eu já tinha falado, aqui devido a processos de reação-oxidação do óxido de magnésio e mudanças do potencial de oxigênio do sistema refratário, escória e metal. Tá? Então, o magnésio ele acaba reagindo com o carbono, aí ele acaba sendo reduzido, depois é produzido um óxido, depois um carbeto e assim vai indo até ele faz um ciclo ali que ele impede que o carbono seja removido
de dentro do refratário, tá? Então, por quê? Porque o carbono em temperaturas mais altas ele acaba sofrendo oxidação, tá? E aí isso aí gera um problema porque o meu refratário está sofrendo oxidação, ele está reagindo, e o carbono, quando reage, o produto é um gás, né? Então o gás escapa e acaba ficando sem o meu refratário, tá? Então daí a importância, daí o que é o antioxidante e a importância dele pro meu refratário, tá? Então a gente já comentou que os óxidos normalmente são, por exemplo, MgO aqui, o carbono, e aí eu posso ter um outro metal aqui, eu já disse ali algumas ligas que são utilizadas, tá? E aqui eu tenho alguns detalhes aqui. A maior problema dos refratários é o processo de oxidação em elevadas temperaturas, já tinha falado. Uma das alternativas para diminuir esse processo de oxidação é a utilização de antioxidantes. Esses antioxidantes podem ser os metais, pode ser liga, inclusive, ferro-silício, por exemplo. Qual que é a outra liga ali? Tem outras ligas que eu me esqueci agora, mas lá no slide anterior tá escrito, tá? E também alguns não metais, por exemplo, carbeto de silício é utilizado como um antioxidante, tá? Porque eles são adicionados à composição refratária. Em altas temperaturas, esses antioxidantes atuam na forma de prevenir e diminuir o processo de oxidação do carbono. Isso tudo eu já havia dito, né? Então aqui a gente tem aqui um exemplo de aplicação, mas depois no fim da apresentação eu vou mostrar algumas aplicações para vocês, alguns equipamentos, tá? Mas aqui eu tenho exemplos, tá? Então a gente tem o MgOAC, o sistema MgOAC é utilizado em panelas de aço para transporte e refino secundário, especialmente na parte de linha de metal ou escória, né? Divisão ali entre metal e escória, e em convertedores a oxigênio. O sistema MgO-CaO-C é utilizado em fornos elétricos a arco, o sistema magnésio, alumínio e carbono é utilizado em panela de aço, em aciaria, para tratamento de aços acalmados a silício. Tá? E o sistema alumina-carbono é utilizado em panelas de aço, com linha de metal e zona de impacto, na linha de metal e na zona de impacto, né? Nas placas de mecanismo e de válvula gaveta e carro de ferro gusa, tá? E aí, panela de gusa, tá? E válvulas, e aqui a gente tem o sistema alumina, zircônia e carbono, que é utilizado em válvulas longas e submersas, em carros torpedos também, tá? Alumina, carbeto de silício e carbono é utilizado em placas de mecanismo de válvula gaveta, tá? E por fim o sistema alumina, magnésia, carbeto de silício e carbono, que é usado em carros torpedo, em panelas de gusa e de sulfuração da panela, tá? Então esses aí são exemplos de aplicações e os sistemas onde vai ali nosso sistema óxido, grafite e metal, tá bom? Então vamos fechar por aqui essa parte e vamos ir para a finalização ali com os refratários especiais, tá? Bom, vamos finalizar então aqui falando dos refratários especiais, né? Eles incluem alguns poucos sistemas, né? Entre eles o refratário de zircônia, que é parcial completamente estabilizado, e que o sistema dele, que é zircônia, alumina e sílica, tá? Além de algumas classes de refratários de alta alumina, tá? Ligados a Cialon, ou Cialon é SiO2, sílica, alumina e nitrogênio, ou então alguns carbetos, boretos, silicetos e nitretos, tá? Entretanto, o emprego desses refratários é bastante específico, tá? Então eu vou citar aqui a zircônia, que é a mais popular, né? Ela possui propriedades especiais, como elevado ponto de fusão, elevada resistência à corrosão por escórias ácidas, tá? Tornando-se o emprego ideal em sistemas de controle de fluxo de aço líquido, onde a gente tem ali a formação de escória um pouco mais ácida, né? Porém, a zircônia pura possui transformação de fase durante aquecimento e resfriamento. Ela passa de monoclínica para tetragonal e para cúbica, tá? A transformação de tetragonal para monoclínica, ela pode acarretar numa variação volumétrica de 4 a 5%. Então, é preciso sempre controlar a temperatura desses componentes, porque essa transformação ela é capaz de degradar completamente os dispositivos. Porque aqui eu vou te mostrar uma aplicação aqui, na válvula gaveta, que vocês aprenderam lá em máquinas e equipamentos metalúrgicos, na parte do conversor
LD e na panela também, vocês aprendem sobre a válvula, na panela, no conversor LD não, vocês aprendem sobre a válvula gaveta, né, que é duas chapas aqui com furos desencontrados, que aí depois, no momento de vazar, a gente faz essa chapa de baixo aqui se movimentar até que os furos fiquem na posição aberta, né? Essas válvulas aqui elas são feitas de zircônia, tá? Então, como elas são equipamentos bastante finos, qualquer variação volumétrica aqui pode fazer com que esses dispositivos sejam completamente degradados, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui e aí eu vou fazer só mostrar um slide ali com algumas aplicações e falar alguns detalhes para vocês e aí depois a gente encerra a aula, tá bom? Então aqui eu estou mostrando algumas aplicações, tá? Os diversos refratários num alto forno, né? Então a gente começa aqui com refratário sílico-aluminoso, depois tem carbeto de silício, mais para o ventre do alto forno, né? Carbeto de silício, aí tem carbeto de silício e alta alumina, carbono grafite, aqui também tem uma panela, né? Então a gente tem o MGO-AC, aqui um sistema MGO-AC de melhor qualidade em cima, qualidade inferior embaixo, e no interior aqui, ó, o sistema sílica-alumina, tá? Por quê? Porque que aqui não tem necessidade de um refratário muito nobre, porque nem entra em contato com a carga. Então, isso acontece com frequência, de tu recobrir a panela primeiro com um refratário de segurança e depois o outro refratário que é o que vai entrar em contato com a carga, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui? Bom, primeiro para ilustrar um pouco, que eu vi que essa aula foi bem pesada em relação a material mesmo escrito, e muita fala, muito falado e tal. Eu imagino que vocês vão ter bastante dificuldade para fazer a prova, tá? Espero que seja realizado a contento por vocês, né? E aí eu queria mostrar, porque várias vezes vocês viam assim, foi utilizado em forno de cimento, aí tu fica pensando assim, pô, mas qual refratário que é utilizado em forno de cimento? Porque todos ele fala que é utilizado em forno de cimento. Então isso aqui que eu queria mostrar. No mesmo forno a gente tem um grupo enorme de refratário diferente de acordo com o ambiente. Aqui no alto forno é a prova viva, né? Aqui a carga está a 200 graus. E aqui ela pode estar a 1500 graus, então a necessidade de atmosfera, escória que você tem ali é que vai fazer o uso do refratário, tá bom? Isso é só para ilustrar para vocês, a ciência dos refratários é enorme, então essa aqui é só uma aula pequena querendo mostrar um overview, assim, uma visão geral, tá? E aí vocês têm que se aprofundar mais se vocês quiserem saber mais sobre essa ciência, e talvez isso não seja exatamente no curso de metalurgia, tá? É mais uma questão de base que eu vou dar para vocês, tá bom? Então é isso, e vamos para o slide para finalizar ali, o slide finalizador de aula, tá bom? Bom, eu queria agradecer a todos que acabaram resistindo até aqui, porque foi uma aula bem longa, né? Então eu queria agradecer muito vocês que prestaram atenção na aula até aqui, mesmo que estiveram parando e tal, tiveram que ir parando de qualquer maneira, tá? E se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou pedir para vocês me mandarem perguntas aí, seja na sala de aula, se vocês precisarem, eu estou lá para responder. Se a gente não tiver em aula, né? Lembrando que eu comecei a gravar isso aqui na época da pandemia, então se agora a gente está vivendo a pandemia, então se você está vendo isso no futuro e tem a oportunidade de me ver em aula e me perguntar alguma coisa aqui que eu falei que não ficou claro, às vezes eventualmente posso até ter cometido algum erro, vocês podem me procurar que a gente tenta corrigir ou tenta mostrar para vocês o caminho correto, o que eu queria dizer com cada parte ali, tá? Então, se vocês não estiverem tendo aula comigo, se você é externo ao IFMS, você pode me mandar o e-mail, mas quem tem aula comigo ou é do IFMS, pode me procurar via Google Classroom, Google Moodle ou WhatsApp, qualquer maneira que você consiga me encontrar, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos que estiveram até aqui comigo, desejar uma boa noite, boa tarde, bom dia para você, e é isso aí. Tchau, tchau. Obrigado.